Gênesis, capítulo de número 13. Eu vou fazer a leitura com vocês do texto sagrado do verso 10. Vamos fazer essa leitura. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde este lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Faço a leitura até esse ponto aqui e nós vamos procurar contextualizar a mensagem para que nós possamos entendê-la perfeitamente. A situação toda começa, evidentemente, no capítulo de número 12, quando o Senhor Deus vai dizer para Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Esta foi a palavra de Deus para Abrão, quando o Senhor o convocou, o chamou, o nomeou para então fazer a sua obra, cumprir uma missão. E nós temos no verso de número 12, o capítulo de número 12 e o verso de número 1, a ordem de Deus: sai da tua terra. E Abrão saiu. Abrão, segundo o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, que é a pregação de Estevão. Depois você pode ler esse texto com maior cuidado. Lá diz que Abrão, ele ouviu esta voz, essa promessa, essa palavra de Deus, habitando em Ur dos Caldeus, ou seja, lá quase no sul da Babilônia, lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Lá ele ouviu esta palavra de Deus. E Abrão, ele saiu, ele obedeceu então a voz do Senhor e sai da terra. Muito bem, primeiro ponto está então determinado. Parentela, ele sai do meio da parentela. Aí já fica, irmãos, um pouco um meio termo. Ele sai da terra, lógico, deixa a sua parentela para trás. Grande parte dela fica para trás realmente. Todavia, ele leva consigo o pai e leva consigo Ló, seu sobrinho. Quando chega em Harã, o seu pai veio a falecer e ele então desce em direção à terra de Canaã. Ele não sabia, Deus não havia dito para ele onde era essa terra. Ele simplesmente disse: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então,
preste atenção nisso. Não existe uma direção clara da parte de Deus, mas uma garantia de que ele seria uma bênção. E com essa palavra, então, ele vai cumprir por hora parte do que Deus havia lhe pedido, ou lhe dado uma ordem para fazer. Não é pedido, é uma ordem. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. A casa do pai aqui, ele não sai, ele leva o pai consigo, como eu já disse, e parte da parentela ainda está com ele. E ali em Harã, então o pai morre e ele desce para a região de Canaã, ali juntamente com Ló, seu sobrinho. Muito bem, quando nós chegamos no capítulo de número 13, nós temos agora a terra de Canaã, e ela vai se esgotando, porque tanto Abrão quanto Ló começam a se enriquecer e a fazenda está aumentando, o número de gados também vai aumentando e, consequentemente, o espaço territorial para ambos se torna pequeno. E chega a um ponto de haver confusão, de haver contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, seu sobrinho. E ele chega a um ponto de dizer então para Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui nós temos algo muito interessante para nós aprendermos do texto. Percebam que, então, Abrão, ele tem uma promessa de Deus para uma terra, e que nessa terra Deus o abençoaria. Tá certo? O Senhor, no verso de número 7 do capítulo 12, diz: aparece o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E a terra era qual? Ali a terra de Canaã, onde Abrão agora está, e juntamente com Ló. E agora preste atenção nesse detalhe da mensagem que nós queremos destacar com você nesta oportunidade mais uma vez. Por que mais uma vez? Porque outras vezes eu já destaquei, eu já mencionei em outras mensagens com você esse detalhe que nós temos quando nós andamos na presença de Deus, quando nós fazemos parte de um projeto de Deus, nós devemos sempre estar seguros nele, confiantes no Senhor, de que Deus, ele vai operar em nosso favor. Ele está no controle. Então, irmãos, aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que eu não estou visualizando muito bem, descanse em Deus. Porque a primeira palavra foi dele, gente. Se foi dele, ele vai garantir. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo? Então, se o Senhor, ele falou algo para você, qual que é a tua parte? Qual que é a minha parte? Daquilo que eu tenho conhecimento, que está ali naquela palavra que Deus deu, eu tenho que obedecer. Então, o princípio aqui é obediência. O início de tudo, obediência à palavra de Deus. E qual que era a palavra de Deus? Vamos repetir? Sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra, sai aí da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Caminhe. Olha, renuncie certas coisas, deixe para trás certas coisas. Mas não é somente o deslocamento físico, mas também arranca de dentro de você aquilo que não faz parte do projeto de Deus.
Então Abraão saiu, como nós já dissemos, e agora ele está indo para uma terra que até então não sabia onde era. Ele sai, ele caminha toda a terra da Babilônia ali, entre os rios, né, que é a Mesopotâmia, entre rios, vai até Harã e vai descer. E o objetivo era chegar até o Egito. Mas quando está na terra de Canaã, agora sim Deus disse para ele: a terra é esta aqui. E eu vou dar esta terra aqui à tua semente. E Abraão então edifica um altar ao Senhor naquele lugar que lhe aparecera. Muito bem. Agora Abraão sabe onde é o lugar. É esta terra aqui. Ele está certo, a palavra de Deus se completou agora. A palavra de Deus se completou. E a parte de Abrão? De ter saído da parentela, de ter saído da casa do pai? Ainda não. Ele ainda está com seu sobrinho Ló. E agora tem esta situação acontecendo. Por que que isso aqui acontece? Ora, irmãos, tudo aquilo que não fizer parte do projeto de Deus nas nossas vidas, pode ter certeza que vai trazer atrito, vai trazer algum tipo de dificuldade. E se nós não prestarmos atenção nisto que está acontecendo, para que nós possamos nos desvencilhar disso, renunciar, abandonar, jogar fora, estas coisas, elas estão atrapalhando a obra de Deus, atrapalhando a Deus. Não existe nada que atrapalhe Deus. Ora, mas se não atrapalha Deus, quem é que atrapalha? Atrapalha a mim, atrapalha a ti. Nos atrapalham estas coisas. É por isso que nós precisamos lançar fora. O Senhor, ele está assistindo o que está acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque ele já falou o que vai fazer. Agora, se eu não obedeço plenamente, na íntegra, olha, de uma forma inquestionável, o que Deus ele me falou, gente, eu estou travancando aqui essa forma de agir da minha parte. Não está havendo correspondência da minha parte. Deus está pronto para fazer. A promessa vai se cumprir. E a tua parte, como é que está? E a minha parte, como é que está nesse projeto, nesse plano? Há coisas que Deus ele vai fazer plenamente, irmãos. E ele vai realizar, ele vai arrancar. Agora tem outros que são processos. É como Paulo diz, aquele que começou em nós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. E Deus ele está aperfeiçoando. Realmente, ele está melhorando. Mas nós criamos tantas dificuldades, nós temos problemas em renúncia, em abandonar coisas velhas. Nós carregamos conosco tantas coisas velhas do passado, coisas do velho homem, atitudes, comportamentos, forma de pensar, forma de agir, embaraços, e você não percebe que isso está atrapalhando. Todavia, Deus está agindo, Deus está trabalhando, calma, Deus está fazendo. E uma das coisas aqui, olhe, é essa confusão que dá. A terra, ela não comporta todo esse gado aqui, ela se esgota. Por quê? Por que se esgota? A bênção do Senhor, ela está fechada. As janelas dos céus não está plenamente aberta para abençoar Abrão por hora. Por quê? Porque tem alguém ali com ele que não era para estar. E isto aqui está retendo as bênçãos. Deu para entender isso? Eu quero que você entenda isso aqui. As janelas dos céus estão fechadas e não cai bênção completa, plena sobre aquele lugar, porque existe um ali que não faz parte do projeto, não faz parte do plano. E se Deus prospera o caminho de Abrão de uma tal forma agora, tá bom? Porque, olha, preste atenção, muito mais importante, gente, do que coisas materiais,
são as espirituais, são as promessas de Deus cumprir na nossa vida. Esse homem aqui, o texto nos diz que ele estava rico. Capítulo 13 e o verso de número 2, e Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Olha que coisa interessante. Tinha abundância, abastança, esse homem tinha. Mas ainda falta uma parte que é o mais excelente, o cumprimento de uma promessa de Deus nas nossas vidas. De que adianta conquistar tantas coisas materiais se o principal de Deus nós ainda não temos? Então precisam ser conciliadas essas duas coisas. Senão a bênção não está completa. E aqui está faltando algo na vida de Abrão. E aí então essa confusão, esse aqui esgotamento da terra, e chega-se à conclusão que não podiam mais estar juntos. E olha a atitude de Abrão, irmãos. Olha a atitude de quem confia em Deus. Olha a atitude de quem está esperançoso em Deus. Eu preciso tirar da minha vida aquilo que está me atrapalhando. E daí Abrão vai fazer uma proposta dessa forma para o seu sobrinho. E ele vai dizer o seguinte, verso de número 9: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se direita escolheres, eu irei para a esquerda. Vejam que Abrão dá a oportunidade de escolha para Ló. E agora vai fazer o quê? Nesse tipo de escolha, ele crê aqui que vai se manifestar a oportunidade de Deus. Por isso, mais outra lição para nós. Não se preocupe com pessoas que passam na tua frente, de pessoas que prosperam. A tua vez vai chegar, pode ter certeza. A única coisa que se tem que fazer é arrancar aquilo que está atrapalhando você de experimentar o melhor de Deus. A tua atitude, comportamento, as bagagens que você está carregando, de repente as janelas dos céus estejam fechadas por conta disso. Ló poderia ter escolhido aquela terra onde eles estavam? Poderia, e aquela terra ali era a terra da promessa. Só que nós temos duas coisas interessantes acontecendo aqui. E esse é o cerne da mensagem de hoje para nós, que é o verso 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Preste atenção no versículo. Levantou Ló os seus olhos. E a outra, que é o verso de número 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Qual que é a diferença que existe nessas duas partes dos versículos que eu acabei de fazer a leitura? Se eu tivesse com você no presencial, eu iria te instigar a colocar para mim qual que é a diferença existente entre o verso 10 e o verso 14. E você que está me acompanhando ao vivo aqui pela Web Rádio AD Potim, se você quiser colocar no WhatsApp, antes de eu dar aqui, você pode colocar. Qual que é a diferença que existe entre o verso 10 e o verso de número 14, que diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Verso de número 14: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Qual que é a diferença dos dois versículos? Quais palavras são comuns dos dois versículos 10 e do versículo 14? As duas expressões são comuns no 10 e no 14. Todavia, elas têm uma leve diferença. Qual a diferença existente
aqui nessas duas coisas que são comuns dos dois versículos. Eu quero muito que você participe, que você interaja, que você seja levado a pensar a respeito. Você que está assistindo ao vídeo no YouTube, então você vai pausar o vídeo agora e colocar a resposta antes de seguir. Muito bem, agora eu vou dar a resposta para você. Quando nós olhamos para esses dois versículos, nós temos que ambos, tanto Ló quanto Abrão, eles olham para algo que está na frente deles. Ok? Essa é a parte comum dos dois versículos. Ambos levantam os olhos para visualizarem, para enxergarem alguma coisa. Agora, qual que é a diferença dos dois, das duas expressões? É que no verso de número 10 diz que Ló levantou os seus olhos. Foi ele que tomou a atitude. Foi ele que tomou a iniciativa. Ele observa ao seu redor com seus olhos carnais. É ele que vai observar, vai analisar e vai tirar uma conclusão. No verso de número 14, não é Abrão que levanta os seus olhos e procura uma solução, não. No verso 14, é Deus. É Deus que fala para Abrão: levante os teus olhos. Levante agora os teus olhos e olha. A forma de enxergar de Ló é diferente da forma de enxergar de Abrão. Na de Ló, nós temos uma forma de enxergar as coisas carnal, só material, só físico. No verso de número 14, nós temos uma ordem de Deus e Deus vai abrir para Abrão. Irmãos, Abrão não enxerga somente aquilo que os seus olhos carnais lhe permitem. Pode fazer análise depois, calmamente, do texto sagrado que nós lemos. Voltando para Ló, Ló levanta os seus olhos e o que é que ele enxerga? Então viu a campina do Jordão. E como que era essa campina do Jordão? Eu estou fazendo análise com vocês do texto. É texto bíblico, gente. E ele observa e vê que aquelas campinas do Jordão era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E, olha a comparação, como o jardim do Senhor. Terceira comparação, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Tudo isso aqui é uma comparação material, é tudo uma comparação física, é tudo que os olhos ele enxerga e traz para dentro do coração, e aqui se toma uma decisão. Esse é o melhor lugar para um criador de gados. Ambos eram criadores de gados e a terra onde estão está esgotada, e a melhor terra que existe é a campina, são as campinas do Jordão. Ali é o lugar de prosperar, ali é o lugar de crescer, ali é o lugar onde eu vou abrir a minha empresa e vai dar tudo certo. Realmente, do ponto de vista humano, está certíssimo. E a comparação daquele lugar é comparado com tudo aquilo de melhor que existe na terra naquela época, viu? É como se você pensasse em querer morar nos Estados Unidos hoje. Era você pensar agora, vocês dois, vamos trazer o personagem para hoje, fazer a aplicação aqui, Abrão e Ló, ambos estivessem aqui na cidade de Potim. De repente morando ali na parte mais afastada aqui do centro, na cidade de Potim, interior, Vale do Paraíba. E aqui como que vai se tornar um milionário? É essa comparação. Agora a outra comparação, Estados Unidos, Los Angeles, Hollywood, de repente ali, né, aquele miolo dos Estados Unidos onde você tem tudo para prosperar. Tem gente que pensa dessa forma,
que se eu tiver lá em São Paulo, Curitiba, talvez eu prosperaria. Aqui eu não consigo prosperar. Aqui não há oportunidades para eu crescer. Você está fazendo análise errada, viu? Você está com pensamento equivocado do lugar onde você está. Você só está enxergando com os olhos carnais. Você não está enxergando com olhos espirituais, não. Tá bom? Preste atenção nisso aqui. E assim Ló, ele vai escolher e vai para lá e vai prosperar, vai crescer lá, lógico. E o final da história de Ló eu não quero tratar. Eu quero me voltar agora para outra parte da mensagem, que é agora Abrão. Ambos se separaram e quando eles se separam, a palavra de Deus agora vem novamente para Abrão. Percebam que depois, irmãos, que se cumpre o verso 1 do capítulo 12 na íntegra. Agora sim Deus se volta para Abrão e vai dizer para Abrão: levanta os teus olhos. É a ordem de Deus, não é atitude, não é decisão de Abrão. É Deus agora que, irmãos, preste atenção, tudo que Deus te mostrar é porque Ele quer te dar. Ele vai entregar na tua mão. Não importa como, não importa a situação, não importa a circunstância. Se Deus está mostrando, Ele vai conceder. Se Deus está mostrando, Ele vai dar. Ele, Deus Todo-Poderoso, não há limite para Deus. E Deus olha para Abrão agora: levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Toda esta terra aqui, verso de número 15, que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha que interessante, a terra estava esgotada, a terra já não tinha condição de mais nada, mas Deus disse para Abrão: esta terra é tua, e aqui tu prosperarás. Aqui tu crescerás. E não é só tu, não. A tua semente. A tua semente aqui. Irmãos, e aí tem gente que está na congregação, quer sair de um lugar e ir para outro, está numa cidade, quer sair de uma cidade e ir para outra, em busca de oportunidades. Isto é a atitude de quem não conhece Deus. E ele deve fazer isso mesmo. Procure a melhor oportunidade. É isso que está aqui na mensagem. Ló não fazia parte do projeto de Deus. Então, quem não faz parte de um projeto, de um plano de Deus, esse aí tem que agir dessa forma. Então, se você não faz parte do projeto, de um plano de Deus, é lógico. Procure coaching, procure esses orientadores, vai procurar psicólogo, vá tomar atitudes humanas, vá se esforçar, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Isso trabalha. Trabalhe 24 horas por dia. Se esforce ao máximo para você alcançar aquilo que quem tem a promessa de Deus vai alcançar da noite para o dia e pronto, acabou, simples assim. E quem faz isso é Deus. Então nós temos dois grupos, um que faz parte do projeto de Deus e o outro que não faz. É simples dessa forma. E eu quero falar com você que faz parte do projeto de Deus. Como que você está agindo? Você está agindo como aquele que não tem? Está se esforçando, correndo, se estrangulando, se desgastando, acabando com a tua saúde para alcançar alguma coisa que Deus vai te dar no momento certo? Basta somente que se tire alguma coisa da tua vida da qual está te atrapalhando? Está havendo um esforço inútil? Então, preste atenção nisso aí. Preste atenção nisso aí. A partir daqui, Deus então diz para a primeira ordem de Deus para Abrão: levanta agora os teus olhos. Olhe para cima. Olhe assim, não fica olhando para baixo, não. Aquilo que Ló ali escolheu é bom, mas é tudo aqui de baixo, é terreno, é passageiro, vai acabar. O que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar. Levanta os teus olhos agora e olha desde o lugar onde está. Irmãos, com um olhar agora físico, o que Abrão podia alcançar daquela terra? Se a terra ali, a parte onde ele estava era
plano e outra parte montanhosa. Ele só podia enxergar até onde estavam as montanhas. Além disso, mas o olhar aqui, gente, não é físico. Aqui Deus vai mostrar, Deus vai descortinar, Deus vai fazer você entender até onde você vai enxergar. E a história de Abraão você conhece muito bem. Agora a segunda parte aqui, depois que você olhou e observou desde o Oriente ao Ocidente, olha, como falar assim, Norte, Sul, Leste, Oeste, percorre tudo isso aqui. O verso 17, levanta-te agora, levanta-te. Você já olhou? Enxergou tudo aquilo que Deus ele está para fazer? É como se assim, irmãos, dissesse assim, ó, sonhe. Mas o sonho que Deus te deu, olha o que é que Deus está mostrando. Embora você observe e fale, misericórdia, mas eu vou conquistar tudo isso aqui? Pois é, Deus está mostrando. Agora você vai fazer a segunda coisa. Qual que é? Levanta-te. Para de ficar aí agora. A terra está minguada. A terra já não produz mais. Estavam 2 famílias aqui. Esgotou a terra. Não tem mais. E você vai ficar chorando engano aí aonde você está, paradinho? Então Deus disse para Abraão, levanta-te. Vamos lá. Atitude, comportamento, posicionamento. Agora você vai se posicionar. De tudo que você viu. Quanto você viu? O quanto é que você enxergou? Ah, você só enxergou até ali? Ah, mas aí também, filho. Se Deus está mostrando para você, se Deus está falando para você, levanta os teus olhos e olha, vê tudo. E você só consegue enxergar até ali 5 metros para frente? Aí tem como. Então o Senhor está falando agora. Você viu, enxergou, segundo posicionamento, deve levantar. Levanta-te. Terceiro, você vai percorrer agora a terra. Tudo o que você viu, agora você levanta e você vai percorrer a terra. No seu cumprimento, comprimento, né? Comprimento, largura, porque a ti a darei. Preste atenção. De tudo que você conseguiu enxergar, agora você vai se levantar. E terceiro, você vai percorrer a terra. Começa a andar no lugar onde Deus te deu. Não interessa, irmãos, se está esgotado, se está assim, se está assado, se está cozido. Não interessa. Deus está falando que vai te dar. Deus está falando que vai entregar. Então nós temos que tomar posição. Cristão que tem promessa de Deus, que tem projeto de Deus, tem que tomar posição no mundo espiritual. Se posicione no mundo espiritual como vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Palavra de Paulo lá aos Romanos. E nós gostamos de citar isso. Como gostamos? Porém, muitas das vezes nos encontramos de que jeito? Assim, ó. Senta relaxado. Quando vai se sentar, já se senta. Quem vai assistir esse vídeo depois, você que só está no áudio, não vê o movimento que eu estou fazendo, assista depois o vídeo. Porque aí no vídeo vai poder ver o movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Se senta dessa forma. Ele sempre está cabisbaixo. Na maior parte do tempo, o queixo está relando aqui no peito. Sempre assim, ó. Nunca consegue olhar para cima. Até no microfone, por exemplo, se eu falo cabisbaixo assim, olha como é que sai a minha voz. Agora, se eu ergo a minha cabeça, se eu tenho um posicionamento diferente, olha como é que sai a minha voz agora, gente. Irmãos, posicionamento no mundo espiritual. Então olhe tudo aquilo que Deus está te mostrando, enxergue, creia nisso, depois levanta-te, tome posição. E terceiro, então percorra tudo que Deus tem para te dar e comece a conquistar. Porque Deus está conosco e tudo aquilo que não pertence a esse projeto, vamos lançar fora. Vamos arrancar da nossa vida. Pare de ficar aí com esse negocinho enrolado em você, amarrando, aí te pressionando, te segurando, parecendo freio de mão. Tá?
Está andando com o carro com o freio de mão puxado. Mas se liberte em nome de Jesus e comece a então percorrer a terra e a conquistar aquilo que Deus tem. Amém.